E se na hora de você projetar você soubesse as medidas das chapas? Ficaria bem mais fácil, né? Meu nome é Odair Martins, trabalho com marcenaria, sou marceneiro desde 18 anos, adoro o projeto de arquitetura e hoje eu vou falar com vocês sobre medidas de chapas. Seja bem-vindo ao Arquitetando Marcenaria. Então, hoje no mercado existe várias chapas destinadas aí à indústria moveleira, né? Para a confecção de móveis. Mas dentre elas existe o MDF, que é o mais conhecido e o mais usado hoje também, né? Mas a gente tem o MDF, o MDP, o compensado, né, e o OSB. O MDP ele é relativamente novo, né, comparado com o MDF, que inclusive algumas pessoas até ainda confundem com o antigo aglomerado, tá? E assim, não tem nada a ver um com o outro, tá? O MDP é de uma qualidade muito superior ao aglomerado. O compensado é aquele, né, velho compensado lá que a gente sempre usava, né, antes de ter o MDF, era o que tinha, né? E o USB ele não é muito usado para fabricação de móveis, né? Ele tem outras finalidades, inclusive existe 3 tipos de USB. Tem o USB tapume, que ele meio que substitui aquele compensado rosa, né, que você vê nas obras, né? Tem um também que é estrutural, que ele é especial para obras, para estrutura, divisórias. Você coloca ele por dentro do drywall e ele serve como estrutura, né? E aí quando você vai pendurar alguma coisa na parede de drywall não tem problema, né, porque tem ele por trás. Mas muitos arquitetos e designers gostam de especificar ele para móveis, né? Para fazer revestimento de paredes, e fica bem interessante devido à estética dele, né? Que são aquelas tiras, eles falam até que são tiras de madeiras orientadas, né? Eu até brinco que tá mais para desorientadas, porque é umas assim, outras assim, né? E aí, pessoal, quando eu falo de medidas, por que eu acho muito importante falar sobre medidas das chapas e você saber essas medidas, entendeu? Além da estética, né, da paginação, porque é muito importante quando você vai fazer uma paginação, você saber essas medidas. Por exemplo, se você vai projetar um armário e ele tem 2,80 m de comprimento, né? Se você sabe que a chapa tem 2,75, você já procura fazer esse móvel menor, né? E assim por diante. A chapa de MDF, as medidas padrões dela no comprimento é 2,75 e na largura 1,84, né? Às vezes você pode até de repente pesquisar e achar medida de 1,85 por 2,75, mas assim, eu como marceneiro, experiência própria, sempre que eu pego a medida, quando eu vou cortar uma chapa, até para saber quantas peças eu posso tirar, quantas não posso, é 1,84. É sempre 1,84 e não passa disso, tá? Então, o comum do MDF é 2,75 por 1,84. Então, sabendo dessas medidas, principalmente para quando é uma parede, um painel com paginação, um armário e você não quer que tenha emenda, é só trabalhar em cima disso aí, 2,75 por 1,84 de largura. E as espessuras? As espessuras, ele normalmente é fabricado 3 mm, 6 mm, 9 mm, o 12
Eu sinceramente não, alguns dizem que tem, mas eu nunca achei, nunca trabalhei com 12 milímetros. É o 15, que é o mais comum, 18 milímetros, tem 25 e até 30 milímetros, tá? Que também é meio pouco usado. Os mais comuns de usar, que a gente usa, é o de 6 milímetros e o de 6 milímetros, o de 15 e o de 18, né? E onde que normalmente a gente usa cada um deles, né? O 6 milímetros, o 3, vamos começar pelo 3 milímetros, né? O 3 milímetros normalmente é usado para fundo de gavetas ou fundo de armário. Mas assim, eu particularmente não uso o 3 milímetros, não gosto, tá? Porque ele é muito fininho e normalmente ele só vem com o revestimento melamínico em uma face. Então a outra é totalmente desprotegida e fácil de dar mofo, de pegar umidade. Então eu não aconselho, ele é muito fininho. Dependendo da situação, se for para aplicar ele em cima de um outro MDF, aí ok. Mas eu particularmente não gosto e não aconselho de usar ele para fundos, tá? Aí vem o de 6 milímetros, esse sim, aí é o que eu costumo, a finalidade dele também é essa, que é para fundo, né? Tanto fundo de armário como fundo de gaveta, ou então a gente usar ele como se fosse uma fórmica até. Você faz um armário branco, né? O armário é todo branco por dentro, mas por fora você é outra cor. Então, dependendo da situação, você aplica o MDF de 6 milímetros e aí fica perfeito, não engrossa tanto. Se a estrutura for com MDF de 15, você aplicando o 6, não vai ter muito problema e vai ficar bom. Agora, muito importante também, usar o MDF de 6 milímetros, que ele venha com o revestimento pelos dois lados, por questões, a mesma coisa que eu falei do 3 milímetros, umidade, mofo, e também por questões de empeno, porque quando a chapa ela é aplicada o revestimento melamínico só por um lado e o outro não, essa chapa ela empena com muita facilidade. Até que os fabricantes, de um tempo para cá, eles praticamente não fabricam mais os 6 milímetros de uma face só, que a gente fala de uma face. São todos agora duas faces, entendeu? Dependendo do MDF, às vezes quando ele é amadeirado e não branco, o outro lado às vezes vem branco, né? Quando ele não vem o mesmo acabamento para os dois lados. Mas dificilmente ele vem cru, que inclusive também é ruim não ter, porque em algumas situações é bom ter o MDF que ele é cru por um lado. E qual é essa situação? Quando você vai fazer uma prateleira que ela é muito grossa, né, e ela tem uma extensão grande, e mesmo tendo o MDF de 18, de 25, de 30, dependendo da extensão, você tem que fabricar essa prateleira. E qual é a melhor maneira de você fabricar essa prateleira? Você faz uma estrutura, né, uma grade, a gente chama de grade, de sarrafo, de preferência de madeira maciça, tá? E você aplica os 6 milímetros por um lado e por o outro, que a gente chama isso aí de prateleira sanduíche. E dessa forma, ela não empena, tem uma resistência perfeita, entendeu? Muito boa e excelente, enfim. E você evita de estar usando, por exemplo, você até pode, mas e se eu juntar duas de 15, né, que dá 3, ou se eu já usar de 3, mesmo assim nunca é igual a prateleira sanduíche, porque quando você tem a grade e você aplica uma por cima e uma outra por baixo, uma não deixa a outra empenar, ceder, né? Uma fica fazendo força contra a outra. Então essa é a melhor maneira. Então a utilização do MDF de 6 basicamente é isso. O MDF de 9, né? Ele é muito usado também, dependendo do que é o armário, para fundo, né? Ou gaveta. A gente usa o de 9
porque dependendo do tamanho do gavetão, se você usar o de 6, ainda não é o suficiente, porque dependendo do peso que você vai colocar nessa gaveta, pode acabar estragando, pode acabar quebrando, que inclusive assim, é uma falha que eu vejo muito nas indústrias, né? nas lojas de móveis fabricados, né? De pronto, que não é marcenaria, né? Enfim, essas indústrias aí de móveis planejados, eles acabam dando mole, principalmente nesses detalhes aí de fundo de gaveta, por exemplo, né? Então, o de 9mm ele pode ser usado para isso, ele é muito usado também, dependendo do trabalho, para fazer esse tipo de prateleira ou divisória, né? A gente vai fazer aqui uma divisória com uma espessura de 10 centímetros, por exemplo, aí você vai fazer a grade de sarrafo e chapar o 9mm de um lado e do outro. Normalmente o 9mm ele não tem amadeirado, eu não saberia dizer aqui se tem, na verdade. Normalmente ele é branco ou cru, tá? Aí a gente parte para o 15mm. O 15mm é o que é usado, é meio que o coringa, assim, né? Ele é usado para tudo, né? Desde um painel de TV, por exemplo, né? Ele tem estrutura para isso, para aguentar um parafuso. Para estrutura de armários, que seja guarda-roupa, armário de cozinha, enfim, para qualquer situação, para qualquer tipo de armário. Prateleira, né? Quando você vai fazer uma prateleira com um MDF de 15, aí você tem que ter muito cuidado qual é o vão, né? Qual é a medida do vão. Eu, por exemplo, aconselho, se for mais do que 70 centímetros, né? 70, 80, você engrossar essa prateleira, né? Eu já costumo engrossar mesmo, não sendo tão grande, a partir de 60 centímetros, eu já engrosso essa prateleira por baixo, né? Eu junto um outro MDF nela para ela ficar com 3 centímetros, que dá uma estética bacana e dá uma resistência muito maior de quando você vai colocar peso. Vamos partir para o MDF de 18. O MDF de 18 ele tem essas mesmas funções do MDF de 15. Tem umas vantagens que na hora de você parafusar, ele vai abrir menos dependendo da situação, não que o de 15 vai fazer isso, porque aí depende muito da broca que você está usando, né? E o parafuso que você está usando. Mas ele para portas, por exemplo, tem gente que gosta mais, né? Por questões também da furação da dobradiça copo, né? Que para o MDF de 15, se você também não tiver cuidado, você pode acabar furando, vazando meio que a porta de um lado para o outro, tá? Claro que isso eu estou falando se você não tiver cuidado, tá? Então ele normalmente o de 18 usa para essas frentes, né, de armário, que são basicamente aí as portas. O MDF de 25, né, aí ele já é mais usado para prateleiras e estruturas para guarda-roupa, por exemplo. Tem muitas fábricas que acabam fazendo as estruturas com o 25. Eu, particularmente, na marcenaria, não costumo usar o 25mm, sinceramente, né? Para prateleiras, eu sempre acabo usando o 15 e engrosso ela, ou quando é uma prateleira muito mais grossa, com um vão muito maior, livre, eu já faço esse outro sistema que fica muito melhor. Mas enfim, cada um trabalha de uma forma e muitas vezes acaba fazendo isso, né? Usando para uma prateleira grande o 25 ou 30mm, né? No meu caso, eu prefiro fazer diferente. Antes de continuar o vídeo, eu queria fazer um pedido a você. Deixa seu like, deixa seu gostei, tá? E se no final do vídeo você acabar também não gostando, você pode tirar, tá? Mas faz isso, tá bom? Obrigado. Voltando aqui no MDF, existe o MDF naval, né? Que ele tem uma medida diferenciada. Ele é 2,44 por 1,22. E pessoal, quando eu estou falando aqui de MDF naval,
é MDF naval mesmo, tá? Não é o MDF Ultra não. A gente tem o MDF comum, tem o MDF Ultra, né? A gente tem o MDF Fire, que eu já falei em um outro vídeo sobre tipos de MDF, né? O MDF comum, o MDF Ultra, o MDF Fire e tem o MDF naval, tá? Até pouca gente conhece. O MDF naval, o fabricante dá uma garantia de 25 anos, esse MDF imerso na água, dentro da água, né? E ele fora da água, né, sujeito aí às intempéries, chuva, sol, enfim, vento e tudo, 50 anos, tá? Eu nunca usei esse MDF, entendeu? Então não tenho como realmente atestar essa garantia, mas eu acredito, né, que o fabricante não iria falar isso e dar uma garantia dessa se não fosse verdade. Então, e pelo preço da chapa também, eu imagino que ela seja muito boa, porque enquanto uma chapa comum de MDF está em média R$200, uma chapa dessa é R$2.000, tá? Então é uma diferença muito grande. E ela só tem ele cru, né? Agora sim, também é um MDF que pode ser aplicado uma fórmica, pode ser aplicado um folheado, e você não precisa de uma máquina especial para você cortar ele. É uma chapa de MDF comum, aparentemente, e você usa, não precisa de nenhum maquinário, nenhuma serra especial para estar cortando ela. E voltando aqui na medida dela, medida 2,44 por 1,22 é o tamanho dessa chapa, né? A chapa do MDP, ela normalmente tem as mesmas medidas que a chapa de MDF também, 2,75 por 1,84. Uma diferença nas espessuras. Normalmente o MDP ele é a partir de 12 milímetros, entendeu? Os mais comuns é o de 12, de 15 e 18, mas também tem o de 25. O MDP em relação ao MDF, ele tem uma vantagem que é na questão de empeno. Então, para prateleiras que tem aí um vão maior e você não quiser fazer ela engrossada, né? Você já quiser usar um MDF de 25, por exemplo, um de 18, existe essa vantagem. Mas em relação às medidas das chapas, principalmente de largura, e tamanho, é o mesmo. E o que varia aí as espessuras, e dependendo do fabricante, né, às vezes um pouquinho de nada aí na medida, né? A chapa de OSB, a medida dela é 1,20 m por 2,40 m. Essa é a medida comum. Então, assim, se você vai projetar um painel que seja um móvel com OSB, então importante que você saiba essa medida, que é 1,20 m por 2,40 m, né? Ele é bem menor do que a chapa de MDF. O USB, como eu falei antes, ele não é bem destinado para fabricar móveis, né? Ele tem outras finalidades. Mas, enfim, também fica muito bacana devido à estética dele. Você está fazendo um móvel com USB. E o compensado, né? O velho compensado. Então, o compensado, existe hoje no mercado uma variedade muito grande de acabamentos amadeirados, né? Coisa que não existia muito antigamente, né? A gente tinha que comprar o folheado e estar revestindo a chapa de compensado. E isso dava muito problema, gente, porque se você não tivesse uma prensa para fazer com cola branca e fizesse isso com cola fórmica, normalmente dava bolha, né? A cola de contato para o laminado natural de madeira, ela nunca foi de uma eficácia 100%, porque a folha de madeira trabalha muito, né? Dependendo do sol, do frio, né? Então, eu lembro muito quando a gente fazia um móvel
para quarto, por exemplo, e esse móvel ficava numa janela que dava sol, aquela lateral começava a rachar, a folha começava a abrir, porque a cola de contato, ela com o sol e com o frio, ela trabalha. Então, nunca foi uma cola realmente com uma eficácia muito boa, aí, 100% para o laminado de madeira. E daí começaram a fabricar os compensados de 4 milímetros que já vinha folheado, né, que já vinha no acabamento. Voltando aqui na cola, para quem tinha prensa, né, e fazia prensado, que era uma prensa de folheado e fazia com cola branca, ficava bom. Então, mas eram poucas marcenarias que tinha também essa prensa antigamente. Um pequeno marceneiro, dificilmente ele ia ter uma prensa dessa na marcenaria. Enfim, daí vieram os compensados já folheado, com espessuras normalmente de 4 milímetros e 6 milímetros, mas os mais usados os de 4 milímetros. A chapa de MDF de compensado comum, ela é 1,60 m por 2,20 m, né? Que esse aí é meio que o padrão básico, assim, né? Todas as chapas de compensado comuns eram essas medidas, né? São ainda essas medidas, de 1,60 m por 2,20 m. Só que esses compensados folheados, eles passaram a vir com umas medidas diferentes. Então tem de 1,60 m por 2,50 m, até hoje existe já os com 2,75 m de comprimento também, que seria o tamanho de uma chapa de MDF. Se eu não me engano, do fabricante Carson, né, de compensados. Só para deixar bem claro, eu não estou ganhando nada por isso aqui, tá, gente? Para citar a Carson. Mas assim, hoje no mercado, e olha que a Carson é bem antiga, e eu particularmente gosto muito dos produtos desse fabricante, e eles se especializaram nessa linha de compensado folheado. E aí eles conseguiram fazer esses compensados aí com uns padrões diferentes, né? Uns padrões maiores, e nisso ficou muito bom, porque quando você vai fazer um guarda-roupa, por exemplo, normalmente o pé direito de um apartamento hoje é 2,60 m, por aí, né? E com o tamanho de 2,20 m, você precisaria ter emendas, que não ficava bom, né? Então, por exemplo, antigamente também, portas de guarda-roupa eram divididas em duas portas, e com o tempo também, por questões aí de estética, enfim, a coisa vai mudando, né? O que vai entrando na moda, a tendência que os arquitetos, os designers vão criando, essas portas passaram a ser portas únicas, que já fecha o armário e o maleiro, né? Que a parte de cima do guarda-roupa a gente chamava o maleiro. Então, com esse compensado, com essa medida maior, facilitou demais a vida da gente aí. Primeiro, por não precisar mais usar o folheado igual a gente usava antigamente, né? Que tinha que comprar a folha natural, que ela vinha fininha aí, em média 0,8, né? E aplicar no compensado, e enfim, hoje a gente tem esse compensado de 4 milímetros que já vem pronto, perfeito, não tem problema mais de dar bolha, é só você aplicar e lixar que está perfeito. Lembrando que esse compensado, as medidas, já que a gente está falando aqui sobre medidas, ele tem de 1,60 m por 2,20 m, e tem também de 1,60 m por 2,50 m e até 1,60 m por 2,75 m. E na questão das espessuras, ele tem o compensado, normalmente tem 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros,
15 milímetros, 18 milímetros, que são, na verdade não é 18, é 19, né? O compensado muda um pouquinho e é 19 milímetros. O compensado existe vários tipos também. Tem um compensado laminado, o compensado sarrafiado, tem um compensado flexível, né? Compensado flexível é o que a gente usa para fazer móveis curvos, balcões, colunas, e as medidas do flexível é 1,20 por 2,50. A espessura dele normalmente é 3 e 6 milímetros. Isso os comuns, né? Os que a gente usa para fazer balcões, colunas, que é muito usado também em cenografia. Mas existe os especiais já folheado também, que é da Casson, né? Desse fabricante, que tem tamanhos normais da outra chapa, que é de 1,60 m por 2,50 por exemplo. E isso veio assim para salvar a vida da gente, né? Porque imagine só que num balcão curvo, por exemplo, a gente poderia na parte reta estar usando o compensado que já vem folheado, que a gente fica aí evitando o problema de bolha, né? E de soltar e tudo mais. Mas e na parte curva, né? Como que a gente faria, né? E aí agora tem o compensado flexível, onde que a gente vai estar podendo fazer isso também, né? Muito bom. Uma outra medida que é muito importante, de um material que é muito importante, que é na hora de você estar projetando, é a medida dos laminados, né? Do laminado da fórmica, por exemplo, né? Que tem 1,25 m por 3,8 m. O laminado PET é 1,25 m por 2,80 m. E tem também o laminado PVC em rolo, que na largura a gente tem ele de 1,25 m, mas ele normalmente vem em rolos de 50 metros, e aí você pode estar fazendo uma peça, não importa o tamanho, que você vai conseguir fazer sem emendas. Eu sempre aconselho, né, sempre costumo tá indicando quando você vai fazer um móvel, né, dependendo do que é o móvel, um balcão, por exemplo, e você precisa que esse tampo, de preferência, não tenha emenda, por questões que é um balcão que pode estar batendo água uma vez ou outra, não com tanta frequência, né? E esse tamanho é mais do que 2,80 m, é 3 metros, por exemplo. Então eu sempre aconselho fazer com fórmica, porque você fazendo com a fórmica, você vai estar conseguindo fazer ele com um tamanho único aí, inteiro, né? E sem ter emenda, que por essa emenda é onde começa a entrar água ali, acumular, e vai acumulando água, enfim, sujeira, e com o tempo pode estar soltando e estragando, tá? Então essa é a importância de você saber as medidas das chapas, né, para na hora de você estar fazendo aí o seu projeto. Vai fazer um projeto onde tem pinos, né? Então o painel de pinos, ele normalmente é 1,20 m por 2,40 m, mas tem ele menor também, tem ele com 90 centímetros de largura. Mas o mais importante é você saber o tamanho do maior até, né? É 1,20 m por 2,40 m. Você tem esse painel aí com 18 milímetros e com 25 de espessura, tá? E ele é fabricado de uma forma que é juntado uns pedacinhos de madeira, né, um no outro, e fica um painel uniforme. É feito com o pino seco em estufa, e o acabamento é perfeito, e tem ele com nó e tem ele sem nó, né? Que é o que chama o sem nó, que chama de clean, né? E ele é bem lisinho e ele não tem nó, né? Você tem também
o painel Teca, né? O painel Teca, ele costuma ter 1,20 m por 2,20 m de comprimento. Na mesma medida do painel de pinos, você também tem o painel de eucalipto, tá? Que tem medidas de 1,20 m por 2,40 m. A diferença do painel de pinos para o painel de eucalipto não tem muita, fora a questão ali da estética, né? O pinos é um pouco mais escuro, perdão, o eucalipto é um pouco mais escuro do que o pinos e um pouco mais duro também, né? Não é nem questão de resistência, né? É que o pinos é uma madeira mais macia, já o eucalipto é uma madeira mais dura. Até por isso que o MDF fabricado com o pinos, né? A gente chama lá o de miolo claro, e o que é fabricado com o eucalipto de miolo escuro, e que também ele se torna um MDF mais duro, e você percebe isso até quando você vai estar cortando ele na serra. Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? Compartilha com o seu amigo arquiteto, com o seu amigo marceneiro, enfim, com o seu amigo que está pensando aí em fazer móveis planejados, que seja com marcenaria ou com alguma loja de planejado. E se inscreve no canal, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.